Boa noite, saudações fraternas a todos os nossos amigos e amigas, aos nossos internautas, nossos amigos virtuais que estão conosco nesse momento, para mais uma live Pétalas de Esperança. Vamos aqui renovar a nossa fé, nossa confiança no Criador, no Pai amoroso, misericordioso, que nos ama de uma forma extremamente profunda, que nós não conseguimos dimensionar essa espécie de amor com que Deus, com que Jesus, com que a espiritualidade amiga nos amam, nos protegem, nos envolvem. Então, saudamos fraternalmente a todos que estão aqui conosco, abrindo esse trabalho. Convidamos, como sempre, para aqueles que desejarem participar de nossos grupos de estudo. Na segunda-feira, estamos refletindo o livro Mãos Vazias, ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, das 20 às 21 horas. E na quarta-feira, de forma contínua, estamos refletindo a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, também das 20 às 21 horas, pelo Google Meet. Aqueles irmãos e irmãs que desejarem participar de nossos encontros de estudo e reflexão, mandem para nós, coloquem aqui nos comentários o número do celular, ou mandem por mensagem, através do Facebook, o número do celular que nós incluiremos nos grupos virtuais. E todas as segundas e quarta-feiras, próximo das 20 horas, vocês receberão o link para adentrarem na nossa sala de estudo virtual. Nessa noite, então, vamos passar aqui para o nosso amigo de longa data. Já caminhamos bastante na Seara Espírita juntos. Nosso irmão Lucas Amorim, que o Lucas é convidado dessa noite, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, aqui da cidade de Santa Maria, onde estamos fazendo essa live. E o Lucas, então, nesta noite chuvosa, aqui em Santa Maria região, mas jogue-nos gotas de esperança, então. Gotas de chuva nós já tomamos o dia inteiro. Jogue-nos as gotas de esperança. Tá bom, Lucas? Estamos esperando. Nem vamos abrir o guarda-chuva. Vamos virar os nossos chakras para cima, para eles rotacionarem virados para cima, para nós atirarem essas gotas de esperanças que toda a população, toda a humanidade está necessitada. Perfeito, é verdade. Muito obrigado, Ney, obrigado aos amigos do Consolador Prometido que estão conosco nessa noite. Nós agradecemos o convite, a possibilidade de conversar com todos. Já peço de antemão desculpas caso o meu áudio não fique tão compreensível. Talvez vocês estejam escutando ao fundo, né, o bater da água, dos pingos da chuva no telhado, né, e o microfone talvez capte, né, porque estamos aqui na nossa casa, mas tenho certeza que não vai atrapalhar a compreensão da mensagem que nós teremos nessa noite. Nós, assim como o Ney muito bem falou, temos hoje, né, as pingos de chuva que nos caem e que nos vêm em boa hora aqui no Rio Grande do Sul, principalmente devido à estiagem, e nós temos também o nosso momento de banhar a alma, que são esses momentos que a gente se encontra, são esses momentos que a gente está junto para falar sobre o Evangelho de Jesus. E é tão interessante quando a gente se encontra, porque mesmo online nós podemos estar pertinho um do outro, já que a tecnologia nos possibilita estar através de uma câmera tão pequenininha, nos fazendo chegar até a sua casa. Então a gente fica muito feliz de poder estar contigo de novo. Nós hoje guardamos uma reflexão para falar sobre Senhor, na verdade nós hoje queremos falar sobre seja feita a tua vontade. E quando nós falamos seja feita a tua vontade, nós lembramos com muito carinho de um fragmento de talvez a oração mais famosa que nós temos no mundo todo. A oração que fora traduzida em todos os idiomas possíveis e talvez está no livro que mais vezes foi traduzido em tantas linguagens, que é a Bíblia. Traz Mateus, aquele evangelista, que foi na verdade chamado de Levi por Jesus, porque Mateus era um dos poucos letrados que poderiam transcrever o que Jesus fazia naquela época
levando junto com ele a sua mensagem para os papiros, ou para o papel, a pele de carneiro que existia naquela época. Hoje a mensagem de Jesus, ela não é esquecida devido a esses evangelistas que se debruçaram para poder falar sobre a mensagem do Mestre. E fora justamente Levi, ou Mateus, que nos fala justamente sobre esse momento tão importante e talvez uma das mensagens mais importantes que se tenha na Terra. Tão importante que Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que sabia da existência de um ser divino maior, nos relata que se talvez todos os livros religiosos ou espirituais, todas as partes dos evangelhos do Mestre se extinguissem da existência, e talvez a parte apenas em que Jesus falava sobre o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha ficasse intacto, nós não perderíamos nada dessa trajetória que Jesus teve. Porque ali justamente está contido tudo. Toda a trajetória de Jesus está contida naquele sermão que ele fizeste. Naquele sermão que ele levou, na verdade, uma palestra, uma fala amiga para a população e para os seus discípulos principalmente. E fora justamente ali que Jesus começara então a narrar para os seus discípulos e para o povo extremamente curioso, extremamente sedento pela sua palavra, uma das joias raras que nós temos nas nossas orações que nós levamos, que é a oração do Pai Nosso, que era justamente aquela oração que Jesus dizia: quando você for orar, entra para dentro da tua casa e fecha a tua porta, fecha a tua janela. Na verdade, ele queria dizer que era para que a gente entrasse para dentro da nossa casa íntima, que a gente fizesse silêncio, que a gente ficasse sereno, para que a gente pudesse também lembrar, se conectar com a divindade e ao mesmo tempo relatar aquela oração que ele nos direcionava. E Jesus era tão guia e modelo, como nos sugere Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que ele não só dizia que era necessário que a gente vigiasse e orasse, mas principalmente que a gente orasse com esta oração principalmente. Porque muitas pessoas talvez não conheçam outra forma de orar a não ser o Pai Nosso. Talvez algumas pessoas digam: eu não sei orar de improviso, então você faz o Pai Nosso? Faço, não tem problema. Talvez uma Ave Maria junto, porque nós, com o nosso berço católico, nos acostumamos com essas mensagens, nos acostumamos com essas orações, o que é extremamente normal. Mas o que é interessante é que nós devemos pensar sobre a questão da nossa, daquilo que nós falamos durante o Pai Nosso. Talvez o Pai Nosso, a Ave Maria, outras mensagens e orações que nós estamos acostumados a falar, já estejam tão automáticas no nosso dia a dia, que nós não recordamos e lembramos daquilo que está contido nela. E talvez seja interessante que nós comecemos a atentar. Cada palavra e frase que sai da nossa boca, quando nós estamos falando sobre justamente isso, o Pai Nosso. Talvez tenham fragmentos tão especiais ali que nós não nos atentamos a observar. E por esse motivo nós trazemos à lembrança essa oração, que nos fala: Pai Nosso que estais no céu. Nos falando de um Deus. Naturalmente, o céu que Jesus nos traz era uma divindade nossa. Não era um pai teu, um pai meu, era um pai nosso. Na verdade, era um pai de todos nós, e justamente Deus é um pai muito amoroso. Diferente daquele pai punitivo da lei mosaica, é um pai, na verdade, que é extremamente amoroso e extremamente enérgico, porque sabe o caminho a ser tomado para a humanidade, mas não deixa de amar, principalmente em primeiro lugar. Santificado seja o vosso nome, nos coloca Jesus para mostrar a grandeza deste ser que nem quem estudou 10 vezes o Livro dos Espíritos e as obras básicas não consegue compreender.
que talvez em tantas encarnações nós possamos viver e ainda talvez não conseguiremos entender a divindade. Venha a nós o vosso reino. Falando justamente desse reino dos céus que a gente tanto idolatra, tem curiosidade de saber onde está o reino do céu, que reino do céu é esse? E em seguida ele vem com a frase chave da oração, que é: seja feita a vossa vontade. Posteriormente ele vai dizer: assim na terra como no céu. E é interessante, principalmente essas duas frases unidas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque Jesus está nos falando sobre o mundo espiritual e o mundo terreno. Já está aqui, como já falou outras vezes, sobre a vivência do espírito perante o corpo. Está nos falando aqui sobre nós compreendermos que a vontade não é nossa, que a vontade é divina, seja aqui encarnado ou desencarnado. E quando nós falamos durante a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, nós estamos afirmando que nós estamos compreendendo de que a vontade não é nossa, mas sim da divindade. Porque talvez se a vontade fosse nossa, imaginemos nós, assim como o filme O Todo-Poderoso, que eu tanto gosto, principalmente o número 1, vivido pelo comediante Jim Carrey, que é naturalmente um filme hollywoodiano de comédia, mas que traz uma mensagem muito interessante com Deus, o Morgan Freeman, conversando junto com Jim Carrey, um ser comum como nós, que deseja as coisas do seu jeito. Ele deseja conquistar a esposa, ele deseja um trabalho melhor, um carro do ano, ele deseja ajudar as pessoas do mundo que vivem com fome, ele deseja atender às necessidades, e então Deus tira férias para dizer: agora é tudo contigo, e tu faz a tua vontade. E aí ele cria uma caixa de e-mails para as orações que ele ouve, para poder organizar as orações. E em um certo momento, já assim, de cabeça cheia das orações, ele responde sim para tudo. E aí, quando ele responde sim para tudo, o caos está instalado. Porque, na verdade, ele queria antecipar aquilo que ele ouvia das orações que estavam na sua mente, dizendo sim para todo mundo. Então, o outro dia é um caos, porque todas as pessoas que oraram para ganhar na Mega Sena ganharam. Todas as pessoas que oraram para que o seu time do coração ganhasse o campeonato, todos os times ganharam. E tudo estava uma loucura. Porque, na verdade, não é feita a nossa vontade. Se a vontade fosse nossa, a gente não desejaria o coronavírus. Se a vontade fosse nossa, nós não teríamos a Covid-19, tantos desencarnes. Não teríamos tanta dificuldade nos dias de hoje. Não teríamos pessoas que estão nas esquinas solicitando um auxílio para poder comer. Não teríamos dias tão difíceis que desde março passado, aqui no Brasil, tantas casas espíritas fechadas, tantas famílias dentro de casa, tantas pessoas sem se reencontrar, sem dar um abraço, não desejaríamos. Mas a vontade, ela não é nossa. A vontade é divina. E Deus, por ser este Pai tão amoroso, tão querido conosco, e Jesus, por compreendê-lo, por ser aquele ser mais perto que nós conhecemos, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, nós estamos reafirmando que a gente confia na divindade, que a gente entende que a vontade, ela não pode ser nossa, porque naturalmente a gente não queria sentir dor, nós não desejaríamos, não é, passar por tanta dificuldade, mas só um espírito de extrema grandeza, ou algo que a gente não sabe explicar o que nos ama infinitamente, conseguiria fazer com que nós passássemos pela dificuldade, porque sabe que lá na frente algo maior nos aguarda. E é justamente isso que Jesus nos mostra por Mateus, quando ele escreve. Levi nos fala sobre isso no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele vai nos relatar o Sermão do Monte e vai nos falar sobre o Pai Nosso. E posteriormente ele prossegue: o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
não só o pão para comer, não só o pão de saciar a barriga, não só o pão que nós aqui no Rio Grande do Sul chamamos de cacetinho, não só a comida do dia a dia, mas também, ele deixa assim colocado, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão espiritual também. Assim como Jesus, quando está no poço com a mulher samaritana e estende o balde para pegar um pouco d'água, diz para ela: mulher, se tu beberes não só dessa água, mas da minha água, tu nunca mais terás sede. Porque ele sabia que aquela mulher sofria horrores. Aquela época, ser mulher já era terrível. Mulher com 100 filhos homens ou sem um marido, 10 vezes pior. Então aquela mulher que havia perdido o marido há pouco, que não tinha filhos homens, que era necessário naquela época pelas normas daquele tempo, pela cultura da época de Jesus, de o homem criar a mulher, sustentar a mulher, ser o provedor da mulher, ela estava à beira do caos. Ela estava à beira de um suicídio, muito possivelmente. E é quando Jesus nota aquela aflição nela e diz que se ela bebesse a água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede. Porque, na verdade, ele estava falando que água? Jesus não tinha uma fonte de água. Jesus não tinha um poço. A água que Jesus falava era o seu exemplo. Era o seu ensinamento. E é justamente isso que ele fala, o pão nosso de cada dia. O pão espiritual. O pão que não é físico. O pão que não só alimenta o corpo, mas alimenta a alma. Porque muitas vezes nós esquecemos de alimentar a alma. No nosso dia a dia alimentamos apenas o corpo. E a alma a gente muito esquece. Perdoai-nos as nossas ofensas. Aí vem uma outra parte muito importante. Perdoai as nossas ofensas, e aí tem uma condicional. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é mais uma vez nós fazendo aquele toma lá da cá com a divindade. Para que ele nos perdoe. Para que a divindade perdoe a cada um de nós, porque a gente talvez tenha ofendido alguém, feito algo errado, mas a condicional está que esse perdão só vem porque nós estamos perdoando aquela pessoa que nos ofende. E será que nós hoje, que cá estamos, em tempos tão difíceis, em tempos principalmente em que famílias, amigos, companheiros de sociedade espírita têm deixado de se falar e se ofendido muitas vezes devido à política dos homens? Será que nós estamos perdoando aquele que nos tem ofendido? E talvez o que nos tem ofendido não seja nenhuma palavra que tenha se direcionado ou uma agressão física. Talvez a ofensa que nós hoje tomamos, as dores que nós tomamos para nós, o outro já nem conhece. Apenas pelo motivo de que o outro pensa diferente de nós. Porque o outro voltou no A e eu voltei no B. Então nós estamos em mundos tão polarizados que a ofensa ela mudou de forma. Eu me sinto ofendido porque sei que o Ney, por acaso, não tem a mesma opinião ideológica que eu. E aí eu passo a ser alguém que não compreendo a sua opinião, não aceito a sua vontade e passo a não perdoá-lo pelos seus atos, não perdoá-lo pelas suas colocações. E gera uma ofensa entre nós, que talvez venha a conflitar nesta existência por um motivo tão pequeno. E ao final, para fechar com chave de ouro, ele vem nos dizer: e não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para que nós, sabendo das nossas dificuldades, sabendo daquilo que nos é algo que nos chama atenção, uma tentação negativa, sabendo das coisas que nos tentam no dia a dia, que ele não nos deixe
cair nesta tentação. E talvez a tentação para nós seja variada. Para o alcoólatra, a tentação é o vício do álcool, é a primeira gota, é o copo. Para aquele que fuma, e nós estamos apenas falando nos vícios físicos, seja o cigarro, a nicotina, o tabaco. E nós podemos aqui citar outras tantas tentações mundanas. A tentação da corrupção, do dinheiro, a tentação, entre outras tantas que nós temos, da sexolatria. Mas livra-nos do mal. Está nos dizendo Jesus, relatado por Mateus no seu capítulo 6 do Evangelho de Levi. Quando nós recitamos essa curta e importante oração que é o Pai Nosso, nós não paramos para pensar muitas vezes na grandeza das frases que Jesus nos proporciona. Nós não paramos para pensar de que isso não é só uma oração. Isso é um contrato. É um termo circunstanciado que está sendo carimbado em cartório e assinado em 2 vias por nós. Encarnados, desencarnados. É por isso que quando nós recitamos essas orações, nós precisamos prestar muita atenção naquilo que nós estamos dizendo. Será que na parte do meio da oração, onde Jesus vem nos falar do seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, que é o tema central que nós estamos abordando hoje, nós realmente aceitamos as coisas do modo que Deus quer? Vamos lembrar de um feito. Jesus, antes de ser crucificado, disse a Pedro que antes que o galo cantasse, ele lhe negaria 3 vezes. E assim ocorre. Pedro, pescador rude, acaba dizendo que não conhecia Jesus para os soldados que o perseguiam por medo de ele ser morto. Mas Jesus, sabendo que Pedro precisava de uma segunda chance, e sabendo que Pedro, lá dentro daquela pedra, havia uma pedra preciosa, ele socorre Pedro num certo dia, Jesus já desencarnado. E quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, eu te amo, Senhor. Então ele fala, agora eu quero que tu cuide das minhas ovelhas. E a partir de então eu te levarei a lugares que tu não queres ir. Era Jesus dizendo que o sacrifício era necessário, que entregar a vida ao Mestre era necessário, que ele iria passar por poucas e boas na existência em que não seria fácil. Talvez ele passaria por situações difíceis que nenhum de nós desejaria. Porque afinal de contas, quem quer passar pela dor? Quem quer passar pela perda? Quem quer passar pela doença? Ninguém. Mas se não é um pai amoroso nos mostrar o caminho, assim como um bebê quando nasce, e ele começa a ter as primeiras experiências, coloca o dedo na tomada, o dedo no fogo, sabendo de certa forma que aquilo é errado, porque o pai o orienta a não fazer, e ele vai lá como provação para provar o que tem ali. E o fogo lhe queima, a energia lhe choca. E a partir daquele momento, o pai muitas vezes deixa que isso aconteça, para que ele entenda que a partir dali ele não pode passar. A partir dali ele já está mais calejado. E é justamente essa mensagem que a espiritualidade amiga nos mostra. Há uma fábula muito interessante que nos orienta um pouco sobre isso, que nos fala, exemplificando, sobre seja feita a tua vontade.
reza a lenda que havia um monge extremamente devoto, extremamente entregue ao cristianismo e que frequentava todos os dias a mesma capela. E aquela capela tinha como tradição, atrás do seu altar, uma cruz. Uma cruz bastante grande, bonita. Todos os dias aquele monge ia lá para orar e para exercitar o seu espírito. E reza a lenda que ele estava tão indignado com as coisas do mundo, com as situações que ele dizia ser situações de injustiça, que numa oração tão fervorosa ele diz: Jesus, se tu estiveres me ouvindo, eu quero que tu troque de lugar comigo, porque eu quero fazer aquilo que tu não está fazendo. Eu quero fazer justiça. Então, se tu me ouves, Jesus, me dá a oportunidade. E conta essa lenda que quando ele abre os olhos da oração, a cruz estava vazia e Jesus estava do seu lado. E Jesus olha para ele e diz: muito bem, então eu aceito a tua proposta. Eu quero que tu subas na cruz e lá tu permaneças e eu vou viver a tua vida. E eu quero que tu faça um acordo comigo. Enquanto estiver na cruz, eu quero que tu fique em silêncio. Não fale nada. Não importa o que aconteça ou o que tu veja. Fique quieto. Ele aceita a proposta de Jesus, sobe na cruz e o mestre prossegue a viagem. E aí diz a experiência do monge que ele estava no alto daquela cruz, quando adentra um homem aparentemente muito rico, com uma bolsa de dinheiro. E esse homem se coloca de joelho aos pés da cruz, orando muito, e deixa aquela bolsa de dinheiro ao lado, e ao encerrar a oração, ele vira as costas e vai embora. Aquele monge, no ímpeto de dizer que a bolsa tinha ficado, mas ao mesmo tempo ele pensa: não posso falar nada, porque eu prometi ficar quieto. Logo em seguida que o homem rico sai, um homem pobre chega, se ajoelha para orar e olha a bolsa do lado cheia de dinheiro. E quando ele olha aquela bolsa cheia de dinheiro, ele olha para os lados, não vê ninguém além dele, coloca ela no ombro e vai embora. E aquele homem no alto da cruz tenta gritar e diz: não posso. Um terceiro homem entra, era um marinheiro. Estava trajado, pronto para ir ao alto mar. Coloca-se de joelho aos pés da cruz, orando para que a viagem fosse tranquila. Passado alguns segundos do início da sua oração, entra a polícia junto com um homem rico, e a única pessoa que estava ali era justamente o marinheiro. E ele diz: foi ele que roubou a minha bolsa. Prendam-no. E a polícia então o coloca nos braços. E o monge no alto da cruz, vendo aquilo, não se aguenta e grita: ele é inocente. Todos se viram para aquela cruz, olham aquele homem pendurar, imaginando que aquela cruz havia falado e ela estava agora descumprindo com a promessa. Então o homem marinheiro é liberto e segue viagem para o além-mar. O pobre é preso e aquele dinheiro é entregue para o rico. Ao fim do caso, Jesus retorna e diz: fizeste tudo errado.
O monge, surpreso, diz: mas, mestre, eu não pude me conter, eu fiz justiça. Não, tu não fizeste justiça. Eu só pedi para que tu ficasse quieto. Na verdade, esse homem rico iria fazer a maior bobagem da sua vida com aquele dinheiro quando saísse daqui. E fui eu que fiz com que ele perdesse. O homem pobre não tinha o que comer. E por esse motivo ele iria alimentar a sua família. E aquele marinheiro iria afundar com o seu navio na sua viagem. Se você tivesse apenas ficado orando e nada falasse, com aquilo que tu achavas que era justiça, o marinheiro não estaria morto. O rico não estaria agora errando. E o pobre não estaria preso. Então, essa lenda nos relata e nos resume um pouco daquilo que nós relatamos sem mesmo perceber quando recitamos o nosso Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos pelas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Agradecendo aos amigos a possibilidade de conversar com vocês mais uma noite, aproveitando e deixando um abraço muito carinhoso a todos que estão conosco nessa noite de sexta-feira. Valeu, Lucas, obrigado por nos trazer essa reflexão, porque realmente, né, Lucas, quantas vezes eu fico pensando que o Pai Nosso é dito, é rezado por toda a humanidade no planeta Terra, né? Porque, como tu disse, é a oração que Jesus nos ensinou. Então, ela é usada pelos espíritas, pelos católicos, pelos evangélicos e por outros credos, talvez. Mas eu sempre penso, como tu comentou, na necessidade de nós refletirmos o que estamos falando. Né? E não estamos falando com qualquer um. Estamos falando com o Criador. Não é com qualquer um, né? Tem que descer o pedestal do orgulho, botar a sandália da humildade e falar com o coração, né, Lucas? Perfeito. E é sempre importante a gente lembrar que tudo aquilo que a gente externaliza, tudo aquilo que a gente fala, seja com a boca, seja com o coração, ela tem um peso extremamente importante, né? Seja uma fala nossa, seja um sentimento nosso, ele não só gera aquilo que nós podemos sentir externo, mas internamente principalmente. Então, nós sempre precisamos lembrar disso. Quando a gente recita o Pai Nosso, nós precisamos lembrar do sentimento, da mensagem que ele tem, não só colocando da boca para fora, não só falando inúmeras vezes, rapidamente, porque não é a quantidade de vezes que vai fazer com que a gente tenha a nossa prece atendida, mas na verdade o sentimento que a gente coloca naquela oração. Na verdade, se a gente realmente pensa e repensa esse Pai Nosso, será que aquilo que nós estamos dizendo é realmente verídico? Será que aquilo que nós estamos dizendo é realmente algo que pode nos auxiliar? Então, essas pequenas coisas que nos chamam a atenção e que a gente precisa fazer uma reflexão um pouquinho maior, né? Talvez a gente precise fazer um momento de análise, né? Junto às nossas orações que a gente tem feito. Então, nós te agradecemos, Lucas, pela tua participação aqui conosco nessa noite, né? Saudade de nós nos darmos aquele abraço fraterno, mas não faltará oportunidade, né? E que Verdade. A espiritualidade amiga continue te
indicando o caminho e te dando forças para o trabalho. Né? Nesse Muito trabalho obrigado. que tu tens realizado na Seara Espírita, que não te falte saúde, não te falte amparo espiritual para seguir em frente. Eu que agradeço aos amigos que emprestaram seus ouvidos nessa noite, agradeço ao convite do Ney, aos amigos do Consolador, quero agradecer muito e orar para que nós possamos, mais dia ou menos dia, estarmos de novo presencialmente juntos, para que a gente possa de novo dar aquele abraço, aquela conversa amiga, né? Esse dia chegará, a gente não sabe quando, mas ele chegará. Então, com muita fé, muita oração, né, nós vamos com certeza chegar nesse dia, mesmo que ele demore. Uma boa noite a todos. Um abraço. Nós continuamos então aqui para caminharmos para o encerramento da nossa live. Permaneçam conosco, embora o Lucas até ele teve que se retirar porque ele tem um outro compromisso. Até conversávamos que nesse período da doutrina espírita ser divulgada através das mídias virtuais, não falta trabalho, não falta oportunidade para nós estudarmos a doutrina dos espíritos. Por isso, reiteramos aqui o convite. Nós temos um grupo de estudos nas segundas-feiras, virtual. Estamos refletindo o livro Mãos Vazias, ditado por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos refletindo de forma continuada nas quartas-feiras o Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre uma espécie de um expositor convidado que faz uma meia hora de uma dissertação a respeito do tema proposto do Evangelho e depois também a interação da que estão participando. Então, todos os amigos e as amigas que estão aqui conosco, convidamos de coração para participarem conosco, se assim desejarem, na segunda e nas quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Como fazer? Mande-nos, comente aqui no vídeo, coloque nessa live, comente ali embaixo, comente colocando o número do seu celular. Eu quero participar dos grupos de estudo. Deixe o número do seu celular ou mande uma mensagem para nós pelo Facebook, que nós os incluiremos nos grupos de WhatsApp e na segunda e na quarta-feira, próximo às 20 horas, vocês receberão o link para adentrarem na sala virtual do Google Meet para participarem desse diálogo fraterno, que é uma forma que nós temos para estarmos próximos uns dos outros. E eu quero fazer um trato com todos que estão aqui conosco. Gostaram? Então vamos fazer um compromisso. Eu ou alguém estará aqui na sexta-feira, nessa live. Nós estaremos aqui na sexta-feira, às 19h20, trazendo novamente algum irmão, trabalhador da Seara Espírita, para trazer uma reflexão para renovarmos a nossa fé, a nossa esperança. Né? Como o Lucas colocou, a fé de Pedro, que Pedro, diante de Jesus, era uma fé sólida. Quando ele se afasta, ele nega. Mas ele nega, mas depois ele desperta. E nós temos que despertar a nossa fé. Despertar a nossa fé. Fé é confiança, confiança no Criador. Que tudo que estamos passando são lições necessárias, são provações necessárias. E aquele que está mais aflito, nós podemos, se não estamos na aflição tão pungente quanto o nosso irmão, estender a mão para ele, como fazemos na Casa do Consolador Prometido, através do trabalho de atendimento aos irmãos que estão em situação de rua, nas sextas-feiras à noite, através das cestas básicas, através da conversa fraterna. Há muitos medicamentos espirituais à disposição em todas as sociedades espíritas. Se você está aflito, entristecido, está numa situação ruim, busque ajuda espiritual. Faça contato com alguma sociedade espírita para ter um atendimento fraterno, um diálogo fraterno, colocar seu nome nos grupos de preces e radiações e você receberá a ajuda do alto. Então, estaremos aqui na próxima sexta-feira, mantendo então o convite para todos, 19h20 estaremos aqui para mais uma pétala de esperança. Desejamos a todos os amigos, amigas, uma fraterna noite de descanso físico e que nossos espíritos possamos estar nos braços do Senhor, nos braços de nossos benfeitores amigos. Um bom e belo fim de semana a todos.